Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui ao nosso 8º episódio do Roadcast. Hoje aqui já tava trocando altas ideias, aquele mal chegou, nem começou e a gente tá começando um monte de coisa, então é sinal que o papo hoje vai ser bom. Leonardo do Lívio, obrigado, irmão, por ter aceitado aqui nosso convite. Prazerzaço. Pô, eu que agradeço, cara, tá aqui. Somar é sempre com a gente, né? Pois é, cara, e o Leonardo tem tanta história pra contar, porque assim, foi até um outro convidado que falou assim, eu tenho eu sempre pergunto, a gente trocando dele, ele falou assim, cara, vai ter um cara que, não sei se você conhece, mas ele vai ser muito bacana. Aí eu falei, quem é? Aí ele falou assim, não, Leonardo. Ele me mostrou, falou, pô, cara, conheço, porra, ele tem muita história, não sei o que. Eu falei, então vamos chamar o Léo, que a gente vai ter muito papo. Léo, nasceu em Brasília, conta aí quando é que começou essa vida maluca aí sua. Cara, então eu nasci em Brasília, né? Mas a minha família sempre morou no entorno de Brasília, cidade satélite lá. E passei uma boa parte a infância, né? A parte de moleque. Aquela parte de moleque eu mudei para Piri. Aproveitei ali minha época de escola, segundo grau. Mudei para Pirinópolis. Você já foi novinho para Pirenópolis. Quantos anos você foi para Pirenópolis? Cara, se eu não me engano, 14 ou 15 anos. Ah, então você já foi mais É, adolescente. Assim, a infância não. foi em Brasília. Tive, Torno favela ali. mesmo, favela, né, vamos dizer. Lá, Planaltina, Goiás, era bem intenso, né? Mas uma infância boa, cara. Infância raiz. Pé na areia, pé na Sem terra, celular, desse jeito, sem mimimi, jogando bola, voltando de vez em quando brigando na rua, se né? voltasse apanhado, apanhava de novo em Justa- casa. eu comecei a treinar, inclusive lá ainda, né? Comecei com 14 anos a treinar as lutas. Eu comecei no kickboxing, justamente eu tava começando a apanhar na rua. Eu sempre fui um cara, eu tive muita sorte com as moças, não sei porque as mulheres sempre viu ali, sempre, esse rapazinho ali e tal, né? E aí os caras implicavam comigo por isso, cara. E caçava briga, só que eles me batiam. Aí vinha de galera, cara. Aí um dia eu entrei no ônibus, vi um cara fortão lá, e era o único lugar que tinha pra sentar no ônibus. Comecei a conversar com o cara foi e falou, pô, eu sou professor de kickbox, vamos fazer, é muito bom, você vai. Eu falei, cara, vou lá, vou aprender pra dar porrada. Ele olhou pra vocês, falou isso a você. Não, eu comecei a conversar e ele falou que lutava, né? Aí ele contou meio que uma história meio que daqueles de filme, assim, né? Que eu bati em 5 na coisa. Eu falei, é isso. Meu irmão, é isso que eu quero fazer. E aí eu fui treinar. Só que, assim, cara, eu sempre fui mais eu acho que era o único que não ia vingar da galera, porque o professor levava as namoradas pra lá e batia na gente, eu apelava. Naquela época não existia caneleira, toda essa proteçãozinha. Era pau, tipo né? os primeiros UFC, que era mão livre. Isso, tipo assim, tinha um saco pendurado, aquele chão vermelho, não tinha tatame. Só que a primeira vez que rolou a competição, eu levei meu primo era o queridinho da galera, treinava direitinho. Mas no dia da competição foi o dia que eu falei, cara, nasci pra fazer isso aqui, eu gosto de fazer isso aqui. Aquela adrenalina E eu fui o gostosa. único que ganhei na academia. De patinho feio da turma, de não tá fazendo nada, chegou lá já, primeiro campeonato. Cara, foi gostoso. Eu gostei daquela ação. E aí, depois que eu mudei pra Piri, eu falei, pô, vou parar do esporte que eu tô gostando tanto, já tinha feito tantos outros, né? E quando eu descobri, Piri era a capital do kickboxing, né? Através do PEU. Mas você já tinha feito outros esportes antes da luta, é isso? O que você já fez? Moleque, Moleque karatê, faz tudo, né? eu não tinha dinheiro pra pegar mensalidade, né? Capoeira, né? Que você faz. Todo moleque já fez, futebol, essa coisa toda. Nada, não sei. Mas quando eu fiz o kickboxing, cara, que eu cheguei lá em Piri, que aí a galera ia mais pegar na federação, aí eu entrei pra seleção goiana. E isso é engraçado, né, Rodrigão? Porque eu sempre falo, né, pros meus filhos, cara, o esporte, tudo que eu tenho na vida hoje foi o esporte que me deu, sabe? Até essa questão dos revendas, eu parei por conta dos esportes. Mas o esporte, ele me trouxe a confiança que eu precisava quando eu era moleque, né? Aquele negócio ali acho que existe uma fase da vida que o moleque quer se reafirmar,
tá ali naquela autoestima, né? Fico vendo hoje a juventude aí, menininha dançando demais, querendo a molecada se amostrando no TikTok e tal. É claro que é outra pegada, mas acaba que tudo trata de autoafirmação. Exatamente. E a arte marcial me trouxe essa confiança, sabe? Foi muito bom, foi uma fase... Eu sei disso também, eu lutei muito tempo, eu comecei o judô porque eu era também capetado, e aí tinha esse lance também de querer as menininhas, acabei que entrando no judô, cara, e eu tive você se torna uma pessoa muito disciplinada, você fica querendo treinar certinho, e dali eu já comecei a parte de alimentação, então assim, eu sei exatamente o que você tá falando, essa parte disciplinar, cara, da arte marcial, pra quem leva a sério, é Cara, surreal, cara. assim, quando você me chamou pra fazer esse bate-papo aqui, né, fiquei pensando sobre o que a gente podia falar. E acaba que, pra mim, se trata tudo da mesma coisa, cara, porque a mesma coisa que eu trouxe do esporte é o que eu levo pra vida, né, que é a luta, é uma luta, Exatamente. né? E nessa luta a gente precisa de disciplina, vai chegar momentos que você vai cair na vida, e é assim como na luta, e aí chega o juiz lá e começa 1, 2, 3, você tem duas opções, você vai ficar lá no chão, ou você vai levantar e vai tentar lutar de novo. Mesmo cambaleando, você vai levantar. E assim é a vida, né? E questão da persistência, isso são os maiores valores que a luta me trouxe, a questão de disciplina, de persistência, de nunca desistir. É uma coisa que eu acredito, quando eu fui, acho que eu tô até meio que pulando coisa, mas quando eu fui para Tailândia, eu até meio que nomeei essa coisa que eu chamo de lei da concentração e esforço, né? Tudo que através da luta, e essa coisa eu trago para a vida, eu acredito que tudo que a gente se concentra e se esforça para conseguir, não quer dizer que vai ser fácil. Mas que uma hora a gente vai conseguir. Não é clichê, né, cara? É repetição, mas irmão. É porque tem muita gente que desiste no meio do caminho, né? Mas sabe o que é, cara? Ainda mais hoje. As pessoas estão assim, cara, eu quero ir até ali. Nossa, tem um obstáculo, eu vou desistir. E, assim, eu acho que tem muita gente que quer romantizar. A gente está numa época que as pessoas querem tudo muito fácil, né? A geração do que não quer pagar o preço. E o que eu falo, cara, é assim, não existe almoço grátis, irmão. Você tem que pagar o preço, você tem que trabalhar duro, dormir querendo, acordar querendo. E assim, eu sou bem obcecado em relação a isso, a performance, de todas as formas. E se você for analisar a história dos maiores empreendedores, dos maiores, de todo mundo, você quer falar do Gustavo Lima, entendeu? Cara, subiu, desceu e são os altos e baixos, cara. Pra atingir o sucesso, você vai passar por tudo, cara. Não tem jeito, não tem jeito. E acaba que é isso, né? É a luta, a luta da vida. Assim, por exemplo, esta semana mesmo, minha esposa falou assim, no meio de várias turbulências que estão acontecendo na minha vida hoje, não profissional, nem pessoal, assim, de coisas passadas. E ela, cara, como que você consegue ser esse Buda calmo desse tanto? Aí eu lembro do meu professor de judô lá atrás que falava isso, olha, na hora que ela estiver pegando fogo, não sei o que tá todo mundo nervoso, desde o seu adversário até a arquibancada, para aquela gritaria, o calmo vence. É hora de você ter calma, saber que parte do kimono você vai pegar, planejar o golpe, sem afobar. E é isso, cara, eu trago até hoje. Vou fazer 39 anos, eu continuo trazendo aquela filosofia do judô oriental, da calma, não sei o quê, e leva toda a vida. E as pessoas acham que isso é clichê. Todo mundo fala que se esforçar, chega. Cara, chega. Só que quando a gente fala se esforçar, chega, é aquilo que você falou. O pessoal pensa que, nossa, só se esforçar e chega. Não é uma linha reta, cara. O sucesso não é uma linha reta. E o que é muito bom, eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar por onde eu passar, cara. Assim, recentemente, aí nessa pandemia, os últimos 2, 3 anos, foram 3 anos bem difíceis para mim, né? Eu atuo no segmento de eventos e atuo com o segmento de fitness. E, cara, eu fui lá no chão. Em alguns momentos, né, que você fala assim, nossa, poxa, cara, cheguei no fundo do poço. Aí você descobre que o fundo do poço tem porão, né? Tem mais um pouquinho abaixo. E aí você fica se perguntando, né, depois que você vai
Depois você vai pegando essa maturidade, você vai se perguntando, mas, cara, por quê? Por quê? E é muito difícil a gente conseguir, a gente conseguir aceitar, a gente não aceita. E hoje, eu tô falando isso aqui, sei lá, 1 ano depois, 8 meses depois que seja, né? Já dá para entender o porquê. E tudo é para nossa formação. Moral, intelectual, saca? Para física, entendeu? Você vai ali, você vai se arrebentar, e aí você vai fortalecer. Assim é o músculo, né? É exercitar o músculo da vida. Né? Eu aprendi uma frase com um coach, amigo meu, Alex, que ele falou assim, se você parar para pensar, é exatamente, cada um tem a vida que merece, naquele momento. Se você, por acaso, chegou ao fundo do poço em algum momento, você merece estar ali. Por algum motivo, você tem que estar ali. Aí, por exemplo, eu tive um convidado aqui, o Feijão, que ele era jogador de futebol e tal, e aí ele teve um problema na coluna que ele teve que parar de jogar e tal, entrou em depressão, ele ficava se perguntando o porquê de estar naquele momento, ele falando até se emocionou aqui. E depois ele viu, cara, que aquilo tudo aconteceu para fortalecer ele de outra forma e mostrar para ele que o caminho não era o futebol. Por mais que tenha sido difícil, o caminho dele era outro, e hoje ele entende por que teve que passar por aquilo. Deve ser o seu caso também, né? Você entende por que você teve que passar por aquilo. Cara, por o que eu aquilo. entendi, e coisa assim, hoje não é pela força do nosso braço, irmão. É por Deus. É deixar com Deus. E o que ele tem pra gente é imensamente maior do que a gente imagina. E que talvez situações que você esteja passando agora, talvez hoje você não entenda, mas lá na frente, Deus vai te mostrar. E isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu já tive vários altos e baixos. Assim como o Feijão, conheço o Feijão, brotherzão. Também já tive situações, já bati na trave do UFC algumas vezes. Né, participei do The Ultimate Fighter, que é o reality show lá. Enfim, muita coisa. Eu pensei que era pra ser, mas não é. E assim, eu tô seguindo. Só que eu acho que é assim, cara, é que nem um jogo de videogame. Você tá na primeira fase ali, tem um chefão, você erra, você começa de novo, só que você pegou a manha. Exatamente. Aí você vai para próximo nível. E você vai jogando um nível. E chega uma hora, cara, que você vai vencer. E não quer dizer que isso vai ser uma constante dali pra frente. Por mais, cara, o Flávio Augusto fala, né? Não existe estabilidade. Então, só que assim, a sua probabilidade de errar começa a ser menor. Porque você tem a perspectiva ali em cima de todos os erros que você teve. E aí, o que eu falo, assim, por várias vezes, assim, até de uma certa revolta, né? Por que que isso está acontecendo comigo? Depois eu vi que foi o melhor que aconteceu. Sabe, eu já tomei calote de ex-sócio, que eu perdi uma academia, não era muita coisa, não era tudo que eu tinha na vida. E eu vi, cara, por quê? Inclusive, é um episódio aí bem, assim, que eu entrei numa depressão, cara, porque eu trabalhei 8 meses sem receber ainda, mas eu tava querendo honrar ali com os meus alunos, tava super mal, quebrei, nenhuma das vezes que eu quebrei. E aí um dia, cara, me chamaram para ir num lugar mais espiritual, digamos assim, né? E eu peguei o carro um dia e fui. Várias pessoas me falaram, eu falei, eu vou. Cheguei lá, cara, eu vi pessoas da minha idade com câncer, andando na cadeira de rodas. E aí aquilo, cara, me deu um choque. No momento eu comecei a chorar porque era só dinheiro, irmão. E todo mundo poderia ser rico o tanto que fosse, que daria tudo para ter o que eu tenho. Que isso aqui eu ia trabalhar, ia dar a volta por cima, e assim foi. E aí eu entendi, cara, que assim, depois disso eu já tive uma rede de academias. Tava com 4 academias, estava com 48 funcionários, 2.000 alunos, entendeu? E se eu não tivesse perdido a primeira academiazinha lá, talvez você tivesse com ela até hoje. Eu estaria lá parado, estagnado, hoje, entendeu? Então assim, cara, hoje o que eu peço para Deus é só que Ele me dê força e me oriente para que eu seja o melhor que eu possa ser aqui, né? Tem o David Goggins, ele fala, não sei se o David Goggins, um ex-Navy SEAL americano, hoje é considerado o homem mais casca-grossa do mundo, né? Não, esse eu não conheço. E esse é sinistro. Ele ganha aquelas corridas de 230 km direto no deserto, sem parar. Tipo,
Maluco. Só que ele fala assim, cara, e ele tem um momento da vida, antes dele virar um Navy SEAL, que ele era exterminador de barata, totalmente acima do peso, em depressão em casa. E ele falando assim, cara, você já imaginou eu chegando lá? E aí São Pedro dá uma olhadinha assim, cara, você nasceu pra quê? Pra ser o cara mais casca grossa do mundo, até arrepio, cara. Pra motivar pessoas ao redor do mundo. Você nasceu pra ser um Navy SEAL, pra fazer coisa, e você ficou exterminando barata, irmão. Então o que eu quero é o seguinte, eu só quero ser o melhor que eu posso ser aqui nessa terra. Essa é a missão. Que massa. Sempre tem Deus na história, né, cara? Sempre tem Deus, não tem... Eu sempre acreditei em Deus, sempre. Só que eu acreditava... Hoje eu tô muito mais próximo. Então, assim, hoje... A maturidade traz isso, né? Traz, porque a gente acredita em Deus, beleza. Mas quando a gente é moleque, na adolescência, beleza, Deus, valeu, obrigado, não sei o quê. Mas não é aquela coisa de entender o propósito e tal. Então, hoje eu sei, pelas dificuldades que aconteceu na minha vida e tal, e hoje eu tô entendendo que ele tá me dando força, me preparando para algo que vem bem melhor, isso eu não tenho dúvida. E eu falo a mesma coisa, eu era jogador de futebol também profissional e joguei seleção brasileira de base e tal, e tava jogando no Egito, era meu sonho e tal. E com 19 anos rompi o ligamento do tornozelo. Aí depois voltei pro Egito, rompeu de novo. E aí eu parei de jogar. Aí eu fui entrando naquela, né? Por que e tal. Mas depois daquilo, aí vim carreira de modelo, não sei o que, Big Brother, e hoje me tornei o personal de sucesso que eu sou. E talvez se eu não tivesse machucado, eu teria virado um jogador que fica ali, não desmerecendo, mas Série D, não sei, aqueles timezinhos pequenos, né? Você acaba a carreira que você não juntou dinheiro nenhum e você não sabe nem o que vai fazer com 38, 39 anos de idade, que é o que eu tenho. A vida passa, né? Então, assim, eu também sou muito grato pela lesão que eu tive, porque ele falou assim, cara, eu sei que você ama ser jogador de futebol, mas eu tenho um negócio muito melhor pra você, calma. E aí eu acredito muito nisso. E dentro dessas conversas que eu te conheci como atleta, quando eu cheguei aqui em Goiânia e tal, a gente estava na academia, que eu dava aula, a gente trocou uma ideia e tal. E depois, de repente, eu estava no evento, vi você lá com aqueles fonezinhos. O que tá acontecendo? Aquele cara... Pô, eu falei, não, você vê... Da onde surgiu, cara, esse negócio de empreendedorismo? Uma conversa que a gente teve, assim, você me falou que desde menino você já vendia abacate, eu acho, né? Cara, eu, assim, desde moleque, eu sempre tive essa pegada, né? Meu pai é um cara que lia muito, né? Meu pai é um cara muito inteligente e a minha mãe é a personificação do trabalho. Trabalha muito, mas aquele negócio braçal, né? Sempre trabalhou muito duro. E meu pai lá em casa tinha as caixas e caixas de livro. E aí eu comecei a despertar para ler, cara. E isso, cara, eu tenho certeza que mudou muito da mentalidade de quem eu sou hoje. Eu lembro como se fosse hoje o primeiro livro que eu li na vida, um livro do Dr. Laí Ribeiro, O Sucesso Não Ocorre Por Acaso. Eu acho que esses livros já começaram a plantar sementes em mim que, enfim... E eu sempre buscava, eu sempre fui sonhador. Sempre corri atrás, sempre fui sonhador. E aí, pô, lá em casa tinha aquele negócio do moleque, pô, você tem que limpar o quintal, né? Porque aí tinha um pé de abacate que me atormentava, caía abacate lá, vira aquela bagunça toda, Aí eu peguei a manha, juntava antes, levava pro cara do sacolão e vendia. Eu lembro, R$8. R$8 era dinheiro demais naquela época. Tava tipo... Dava pra ir pra Lan House e fazer não tinha nem Lan House naquela época. Pra você ver, eu tenho a mesma idade que você, 38. Tá com... E aí, eu sempre tive essa pegada, sempre corri atrás, já fiz de tudo sem imaginar. Sempre fui correria, né? E aí, eu tinha academia, e aí os amigos que faziam as festas. E eles começaram a falar, pô, Léo, vamos levar os alunos pra tal festa, tal. E a gente fazia parceria da festa com a academia. E aí, num dado momento, o Nano, né, que é até meu sócio, ele falou, Léo, vamos fazer uma festa? Vamos criar uma festa, um evento? Vamos. E aí a gente criou, que inclusive foi numa das quadras do Felipe, do FON. Foi lá atrás da Bodytech, lá que chamava Prainha Sunset, uma festinha que a gente fez para 1.000 pessoas. E, cara, a bombou. Explodiu. E nego, assim, descalço, assim, tô na praia, sabe? Porque... Galera, aqui é aquela mega produção para ir para um evento, né?
E eles se sentiram, né? E logo depois nós fizemos outra. E aí, na mesma época, estava surgindo na praia, em Brasília. Nós fomos lá, demos uma olhada e falei, cara, vamos criar alguma coisa também? Parecido. E aí a gente criou o Deu Praia, que começou com uma brincadeira, tinha 9 sócios, pra você entender. Tinha político, playboy, gente à toa. Vendedor de abacate. Tinha vendedor de abacate, né? E aí foi criado o Deu Praia, né? E começou com uma brincadeira que depois foi crescendo, aí a galera foi voltando pro seu lugar de origem, falando daqui pra frente não dá. E virou o Deu Praia, cara, que hoje é um evento aí que é tombado como Patrimônio Cultural de Goiânia, que passa 80 mil pessoas por temporada, que é massa, conhecido por artistas do Brasil inteiro, como um dos maiores eventos aqui de Goiás, né? E é engraçado isso, cara. Mas é que eu tô falando, assim, é tudo muito do que a gente pensa. Eu já cheguei a escutar de uma pessoa, né? Falando assim, pô, mas tudo que você quer na vida, você tem que fazer grande. Você começa com academia, você tem que estar com academia grande. Você vai a um evento, agora você tá com esse coisa. Cara, como? É isso. E é o que eu tenho, eu busco a grandeza. Não tô falando de apego financeiro, é claro que isso importa, lógico, né? De ambição, de coisa de dinheiro. Mas eu falo de ser o que você tem que ser na vida. Porque você quer ser grande, eu vou fazer um negócio que eu vou tentar, cara, pelo menos ser um negócio grande. Cara, se você, que nem você falou, você poderia muito bem ser, não desmerecendo quem dá aulinha em academia, né? Aulinha em academia, que ele dá às 7 da manhã, às 10 da noite, e recebendo... Você sabe que no nosso segmento tem gente que recebe R$7 por hora, R$10 por hora, você sabe que tem. Sei. Ou você pode ser o que nem você falou, um personal de sucesso assim como você é, que tem fila de espera, tem nego que paga caro o que quer, entendeu? Tô até tentando aqui uma vaga, tô até aproveitando aqui fazer um apelo público para ver se eu consigo um horário com o Rodrigão, porque tá puxado, cara. Não, já tá acordado. Isso aí agora é questão de honra. Show de bola. Então, assim, cara, e aí, velho, você nasceu para ser uma parada grande, mas não, você quer ser medíocre. Quer ser mediano. Você não quer ter o medo de arriscar, você quer ser mediano. É que você falou, pô, se eu fizer um bar maior, não sei se vai dar certo. Já que aqui no bairro tem 5 pequenos, vou manter um pequeno também, que eu sei que dá. Aí você mantém sempre a média. Tem muita gente. Na verdade, a maioria das pessoas, cara, elas têm medo, assim, né, cara? Você nunca vai me ver fazendo nada pensando em aquele negocinho ali. Eu sempre penso no macro, sempre penso em algo que é isso, que não te falando, porque eu acho que assim pode ser as coisas, assim são as coisas, e né, o Steve Jobs fala, né, porque os que são loucos bastante para pensar que podem mudar o mundo são os que mudam. Exatamente. Quem mudou o mundo é quem meteu as caras, não é quem é preguiçoso. Quem nasceu para ser vencedor, meu amigo, vai ser vencedor. Quem nasceu para ser medíocre, vai ser medíocre, vai morrer medíocre. E ele não faz nem questão de não ser, na verdade. Ele em certo momento, ele olha e fala no espelho e fala assim, é o que tem para mim, vou fazer isso mesmo. O vencedor não, o vencedor nunca está satisfeito. É uma coisa que eu aprendi, cara, porque assim, né, no negócio do empreender, você começa a tentar forçar a galera a entrar no mesmo ritmo ali que você, mas... O que eu entendo é que, assim, né, o próprio Maquiavel fala, né, que os seres humanos são seres imutáveis. Por mais que mudem, fica um traço do seu ser. Resumindo, vaca é vaca, golfinho é golfinho. Irmão, não adianta você pedir pra vaca ficar pulando onda e coisa que não vai. Entendeu? Cada um faz eu falei isso pro meu sócio. Meu sócio, que eu brinco com ele parece um robô malvado. Daqui. Ele quer que todo mundo aqui, as pessoas que trabalham aqui com a gente, seja igual a nós. Mas, pô, eu falei, cara, isso aqui é você. Isso que é você. Ele é de outro jeito. Eu gostei, sabe? Você é uma vaca, ele é o golfinho. É isso. E pronto. Eu tava conversando com ele essa semana. Cara, e vamos voltar de novo pra parte da luta. Teve uma história sua uma temporada na Tailândia, cara. Eu fiquei curioso pra ouvir essa história. Como é que foi isso? Cara, a Tailândia foi a minha primeira viagem internacional. O sonho de todo lutador de Muay Thai, né, que foi da onde eu migrei. Primeiro eu peguei a faixa preta no kickbox, depois migrei pro Muay Thai. O sonho de todo lutador de Muay Thai é ir pra Tailândia, né? E a minha primeira viagem internacional, eu não sabia falar arroz em inglês.
Acho que foi um momento bem difícil ali na época. Quando eu cheguei, eu fiquei de jet lag, não sabia falar nada. Eu lembro. Mas você foi sozinho? Fui sozinho, na tora. Um brother meu, Cosmo, né, que é um grande atleta aí que representa o Muay Thai, se aposentou agora há menos de um mês. Deixa eu até um abraço para ele, porque uma pessoa que me ajudou muito na vida. Ele só falou assim, Léo, arrumou um lugar para eu treinar e arrumou um lugar para eu me hospedar. Você vai chegar, você vai pagar. Tinha uma pessoa lá te esperando. Não, assim, não. Ele só arrumou. Ele já tinha treinado lá e falou, Léo, você vai procurar entendi. tal pessoa ali. Entendi. Ele falou, ó, quando você chegar lá no coisa, o táxi, os caras... Porque na Tailândia é o seguinte, se esse copo custa 1.000, você vai pagar how much? Você vai perguntar how much, né? Quanto custa? Aí ele vai falar, how much do you pay? Tipo assim. Quanto você tem pra pagar? Quanto você paga? Nisso aqui. Tudo é pichincha, é cultural do país. Até hoje? Ah, não, então é 2.000. Até hoje. É 2.000. Ah, não, eu pago 700. Ah, não, mas eu faço por 1.500. Entendeu? Aí você tem que ficar nisso. Agora pensa em fazer isso em inglês com um cara que também não fala inglês. Então, assim, velho, foi meio que um terror. E eu não sabia, né, que eu pensei que eu ia ficar em Bangkok. E eu fiquei numa cidade que chama Kratum Baen, que é 70 km de Bangkok. E, pô, entrei num táxi depois de negociar com um cara lá meia hora. Paguei 1.000 bahts na época, é uma moeda local. Meu amigo tinha falado que o legal era 800, mas eu falei, cara, a diferença é muito pouca. Eu tava muito cansado. 48 horas para chegar lá com escala, o caramba 4. Mas eu falei, cara, esse cara tá levando, vai roubar meus órgãos. Já tá preparado para sair na mão com o cara já lá no táxi, né? Mas cheguei, tava gripado, passei uns 2, 3 dias assim, muito mal. Isso é quanto tempo atrás? Pô, foi... Tô perguntando porque não tinha Waze, não tinha nada. Não, né? esquece. O do- máximo era um Messenger. Na época, assim, depois que você fosse no Lan House, mas a história é outra, né? Foi que 2010, então você 12 teve que anos. falar com o motorista também pra onde você queria ir. né? Não, desse jeito. Ele tinha me passado um telefone, passei pro taxista, o taxista olhou, ligou e falou, é tal lugar. Aí é tanto. Aí eu falei, não, é tanto. E por aí vai, pra você entender o rolê. Aí o cara te levou lá no lugar. Aí, beleza, cheguei, tava gripado, passei uns dias muito ruins. Eu lembro que eu fui no espelho e falei comigo mesmo. Falei, meu irmão, reage, porque senão você vai morrer aqui sozinho. Minha mãe não tem noção de que é Alfânia, que é Tailândia, né, da distância ali. E, cara, esse primeiro mês foi meio que um retiro espiritual pra mim, porque, assim, eu fui morar no meio dos tailandeses, no meio de 6 campeões tailandeses. Eu fui o 7º brasileiro a ir pra Tailândia, né? Na época, o povo não ia pra Tailândia. Hoje tá bonitão, galera, todo mundo vai pra... Tô louco pra ir pra Tailândia. Tailândia é foda, é meu lugar no mundo, cara. Tailândia é sensacional. E aí eu passei um mês, cara, só treinando, assim, eu tava me sentindo Van Damme, porque já era uma cidade... A Tailândia é selvagem, né, velho? Imagina aquela cena do filme do Van Damme. É isso mesmo, é daquele jeito, é os camp, né? Então, assim, não é assim, eu quero treinar pra ficar com o bumbum durinho e vou treinar e tal. Não tem, é assim, treina só lutador. Os caras que moram lá com saneamento básico mínimo, colchãozinho dessa finura. Você agarra isso pra ter uma oportunidade na vida. Essa é a chance. Os vida pais entregam os filhos pros treinadores. Os moleques tinha um molequinho lá que corria com o pezinho na mão e assim, né? Corria muito. O molequinho devia ter lá na época umas 60, 70 lutas. Eu, com tantos anos de luta, fiz 23, só pra você entender. Uhum. Os caras se aposentam com 20 anos com 300, 400 lutas. Pra ver se vinga ou não vinga. Porque eles lutam toda semana. Falar igual futebol aqui, não é. Porque, assim, aqui, você pensa ali, tem uma feirinha, mas tem um ringue lá no meio, o pau tá comendo e os caras ganham. Os molequinhos lutam, termina e vai comprar salgadinho, entendeu? Ele precisa lutar pra comer. Precisa. Então, assim, cara, foi um negócio, assim, de uma experiência muito foda. Foi muito difícil na época. Mas me enobreceu demais, me tornou muito forte, cara. E voltando nisso, né, que, pô, eu corria 20 km todo dia e treinava 6 horas por dia. Lá na Tailândia, ou aqui? Lá na Tailândia. Lá. Meu amigo fala, né, o Cosmo fala assim, cara, você sabe que você tá bem treinado quando você acorda chutando a parede, né, que é espasmo, você começa a ter tanto espasmo. Então, assim, você terminava isso, 300 chutes, 300 joelhada, 300 abdominal, repetição, repetição. E eu ficava treinando, cara, e foi daí que eu puxei um pouco da lei da concentração e esforço, né.
Eu terminava o treino, depois de fazer tudo isso, ficava treinando uma cotovelada giratória. Cotovelada giratória. Cotovelada giratória. Porque um treinador meu foi me ensinar e a galera ficou zoando ele. Falei, cara, vou fazer em sua homenagem isso na luta. E aí, Rodrigão, treinei. E na primeira luta que eu fui fazer, cara, fui lutar no aniversário do rei da Tailândia. Aniversário do rei, o evento principal da... Isso, o dia, né? Aniversário num templo. 7 mil tailandeses assistindo e eu lutando contra um tailandês. O aquecimento do negócio era assim, não tem vestiário, tem nada, você faz ali no meio do povo ali. Não... Falei, meu irmão, a pergunta nunca sai, né? O que eu tô fazendo aqui, mano? 7 mil pessoas. Cara, e assim, vai ser machucar, um não tem médico, os caras cortam esse tipo de costura. O trem é sinistro. Que isso? É sinistro. É o filme do Van Damme mesmo, é o Grande Dragão Branco lá. Só que o dragão negro. O último dragão negro. Aí como é que foi essa luta? Aí eu fiz essa luta, cara. Só que eu tinha sofrido tanto, cara, quando eu tive febre de afta na boca, de boca cortada. Já caí com cãibra nas 2 panturrilhas. Tava tão fodido eu falei, meu irmão, eu tava com tanto medo. Eu tava com tanto medo que, assim, antes a gente faz um ritual, que é uma dança, e eu tava fazendo ritual, eu tava encostando em mim e não tava sentindo, eu tava anestesiado de medo, cara, sinistro. Só que eu falei, meu irmão, eu sofri tanto esse mês, não vou deixar ninguém, pode ser o diabo ali do outro lado, eu vou passar ele, velho, que não vou deixar tirar minha glória, não. Você conseguiu. E esse é um momento, cara, que é o momento da realização de um sonho. Eu pergunto pra vocês, já realizou um sonho? Você pegar assim, que aí eu fui lá, cara, e eu dei essa cotovelada. E o cara caiu, e eu falei, fica quieto aí. Ele levantou, e eu, pá. Caiu, e o juiz coisou, filho. Assim que eu não acreditava, eu gritava, eu chorava. Porque, assim, meu sonho era ser campeão na Tailândia. Total. Deve ser um êxtase total. E falando disso, cara, assim, eu fiz essa luta, ganhei com 1 minuto e 40 com essa cotovelada, continuei treinando. Segunda luta, eu ganhei com essa mesma cotovelada em 40 segundos. Na terceira luta, eu ganhei com essa mesma cotovelada em 4 segundos. Repetição, irmão. Então o segredo é não ficar perto do seu cotovelo, né? Pessoas que encontraram o Léo por aí, fique longe do cotovelo direito dele. Que em 4 segundos você vai ver Papai do Céu. Que massa, cara. Aí você ficou... Quanto tempo você ficou lá na Tailândia? Cara, sempre a gente vai pra fazer os camps, né? Que são sempre 3 meses. São os camps pra luta. Então eu já fui pra lá, já fui algumas vezes pra lá. Já fui pros Estados Unidos, né? Treinei lá na equipe do Matt Hughes. Depois eu fui treinar na Black Zillions, que foi uma super experiência, que tem lutadores como Rashad Evans, Belfort, Alistair Overeem, na época tinha, né? O Anthony Johnson, que morreu agora recente, infelizmente. Treinar com os meus ídolos, cara, que nem o Gesias Cavalcante, o Cosmo, que era... Pensa, você vê o cara ali, que você é fã, do nada você tá treinando com o cara. Pô, cara, isso é muito doido, porque a gente vê ali, cara, que a pessoa é ser humano. Porque né, o Michael Jordan fala, né, tem aquele texto que talvez eu faça parecer que isso é fácil para você, mas o que ninguém mostra é as horas que eu passei de madrugada treinando repetição. Então você vê o cara ali que é seu ídolo, ele sente dor também, ele sente dificuldade também para passar o peso, ele cansa, ele coisa, só que ele tá lá. Então assim, cara, o que eu tô falando é assim, Deus deu um dom para cada um, né, tipo assim, deu dom para todos. Então, assim, meu irmão, você tem braço, você tem perna, velho. Se você quiser, se você estiver disposto a pagar o preço, você dormir querendo, acordar querendo, vai conseguir. Eu falo isso independente do que seja. Eu falo isso muito nos meus alunos, cara. Essa parte do físico, de conquistar o físico que quer. Cara, a gente tem o nosso corpo é o nosso bem mais precioso, né, cara? E quando isso só depende da gente, cara. Eu sempre brinco com a história da Ferrari. Eu sempre falo que, pô, pra você comprar uma Ferrari na vida é muito difícil, cara. Você tem que trabalhar pra caramba, você depende de outras pessoas. Não é todo mundo que vai conseguir uma Ferrari. Agora, se você falar assim, igual você chegou pra mim, que eu quero um shape com 70 e tantos quilos seco. Meu irmão, só depende de você, velho. É uma coisa muito massa, velho. Você depender só de você, vê que, porra, só de você, mais ninguém, velho. A gente tá fazendo esse podcast hoje, um dia depois da eliminação da seleção, né? E assim, eu sempre gostei do esporte individual, porque assim, eu conheço a minha vontade. E eu sempre fui chato, eu treinava horas, eu sempre fui o primeiro a chegar, o último a sair, porque eu queria ser campeão. E é isso, e eu acredito nisso, né? E a gente às vezes fala, eu até vou falar isso publicamente, né? Ano que vem eu quero ser campeão mundial de jiu-jitsu.
Eu já falei isso pra umas 2, 3 pessoas, eles riram de mim. Não. Só que assim, cara, eu sei que já, porque não é por sorte. Não, eu vou chamar de novo. Eu até falei pro Feijão. O Feijão falou assim: ó, eu tô falando aqui pela primeira vez. Eu vou apresentar o Tardezinha com o Tiaguinho. Ele falou pra mim. Eu falei: Foi, "Uá." massa. E mais um aqui, ó. Vou trazer o Feijão de novo, apresentador do Tardezinho. Vou trazer o Léo de novo, campeão mundial de jiu-jitsu. Você pode ter certeza, cara. Você pode ter certeza. E assim, essa é só alguma das metas aí que a gente tá querendo, né? Mas a ideia é sempre jogando. Isso aí é só por brincadeira, né? Vamos colocar esse negócio do jiu-jitsu. Tem andado bem focado em algo aí que eu já. Nas quedas e subidas da vida, de coisas grandiosas. Mas você já chegou, por exemplo, creio eu que o sonho dos grandes lutadores seria o quê? Um UFC, você já chegou a disputar um UFC? Você falou que disputou um programa, não foi? Cara, ou não disputou? o UFC, cara, assim como hoje a gente vê um celeiro de talentos em qualquer campinho de futebol aí do Brasil, e o sonho deles de todo mundo é ser jogador de futebol. Só que não é só ser jogador de futebol. Você tem que estar com a pessoa certa, você tem que ser conectado, tal coisa. E assim, modéstia à parte, cara, 61 quilos eu era um dos melhores. Por onde eu passava. Não é possível que eu sou tão sortudo de todos os lugares que eu passei, foi sorte eu ser um dos melhores. Mas ninguém no meu peso, às vezes até os de peso acima, a galera que treinou comigo aí na minha época, sabia, porque eu não era o melhor, eu sempre treinei mais. E eu aprendi isso, lei da concentração e esforço. Então, assim, eu era um dos melhores e eu tinha tudo para ter chegado lá. Só que eu já assinei contrato com um empresário americano, eu já participei das maiores equipes do mundo, já treinei com os maiores atletas do mundo. Como último tiro, eu participei da seleção do UFC, então entre 800 pessoas eu fiquei escolhido entre 32, né? E voltei para casa para fazer a luta de entrada que eles falam, né? Isso daquele do programa que e você do fala. programa do The Ultimate Fighter, que aí você depois aí vai pro UFC. E aí eu quebrei a mão, continuei treinando com a mão quebrada. E na época foi a época que o Anderson caiu no doping, o programa era do Anderson, o Anderson Silva e o Shogun. E acaba que o Minotauro entrou e ele acabou puxando ali uma pá de atleta dele ali pra dentro. E acaba que rola muito aquele negócio da peixada. Só que assim, uma coisa que eu aprendi também na vida, sabe, Rodrigo, é assim, antigamente eu era muito insistente. E eu já me arrebentei muito. Acho que até num dos meus últimos negócios. Acho que a gente tem que saber um pouco também, né? Por mais Você que a tem gente que saber a hora de parar. por mais que, porque a gente tem aquele negócio de vencedor de e às vezes a gente fica burro, a gente fica cego, né? Você falou tudo, cara. Você tem que ter sabedoria, porque hoje a maior lição como empreendedor é assim, você tem que errar e errar rápido. Você não precisa ficar insistindo no que tá errando. E assim, o esporte, cara, ele me deu tudo. Tudo, velho. Tudo. Eu conheci pessoas que me respeitam, onde vê, me cumprimentam, o mestre e tal, não sei o quê. Pessoas que viajei o mundo, entendeu? Eu tenho respeito das pessoas, tenho boas conexões, tudo que o esporte me deu. Só que chegou uma hora que, meu irmão, tem que pagar boleto. E você sabe que ser atleta no Brasil, cara, é foda, não dá. Então eu falei, cara, as empresas estavam indo bem e eu falei, cara, tá na hora de fazer uma opção, uma escolha, e foi o que eu fiz. E sou muito grato pelo esporte. Assim, como eu falo, até para mim até hoje os valores do esporte eu trago e é isso, entendeu? Aí o esporte já ficou em segundo plano para entrar o Léo empresário. É isso. Agora a minha luta é essa, né? E eu vou te falar, eu pensei que quando eu parar de lutar, eu ia parar de apanhar, mas eu tô apanhando muito mais empreendendo. Aquele murro que não sai sangue, mas dói. Nossa, tem hora que uns vem amargo. E bar, você já mexeu com bar? Você já teve bar? Cara, em Piri, eu tive um bar. Quando a minha mãe, eu tava em Piri, e eu trabalhei primeiro num bar, e era um bar de temporada de uns brothers de São Paulo que ia pra lá. E falou, cara, você trabalhou tão bem na parada, o que você acha de você ser sócio? Porque o negócio nem era seu, você tava colocando gás. Uhum. Então eu falei, uai, bora. Só que eu não tinha dinheiro na época, né? Minha mãe decidiu voltar pra Brasília. Eu falei, mãe, vou ficar aqui. Ela falou, então beleza, daqui 4 dias o aluguel vence. E eu fiquei, cara, assim, eu lembro na casa, ficou uma cama e um tapete. O tapete eu troquei por uma necessaire, eu lembro como se fosse hoje.
Falei, bora. Peguei um dinheiro emprestado e comecei. Montamos um bar, eu com esses brothers que são irmãozãos. Lá em Né? Pirenópolis. São de Taubaté. São irmãos, grandes irmãos até hoje. E a gente montou um bar que... Aí no começo primeiro mês a gente morou no bar. Primeiro fim de semana a gente conseguiu fazer a venda de tudo pra pagar todo o dinheiro pra trás. Foi muito louco. Você que você falar, primeira semana a gente bebeu tudo do bar. Não. Eu era mais do esporte daquela época. E aí, no segundo mês a gente alugou uma casinha, no terceiro mês a gente tava morando numa casa com piscina. Mas foi massa, cara. Mas é pesado, né? A energia é pesada. É porque bar, cara, parece que bar consome o dobro, né, cara? Você tem que estar lá e bar... Eu perguntei de bar justamente por causa disso, cara. Porque eu fico vendo dono de bar, cara, à noite, e bêbado pra cá. E diz que bar é uma das coisas mais complicadas de fazer. Cara, eu tive nessa época, era molecote, mas assim, era a época também que a gente só abria no fim de semana, né? Era meio que uma baladinha, não era bar, né? Mas é justamente isso que você falou aí, cara. Só que a minha ideia é trazer uma nova visão do entretenimento para as pessoas, que não precisa ser essa pegada de vou beber, virar à noite, ficar louco, me drogar, arrumar briga. Mas isso aí é que o povo tá precisando mesmo. Eu fico escutando algumas pessoas. É essa coisa assim que você consegue se divertir ao ponto de não ter que ultrapassar e você voltar para casa feliz que participou de alguma coisa bacana. E o Deu Praia é isso, né, irmão? É uma pegada sol, esporte, família. Agora eu quero mais, eu quero que assim, voltei recente agora fiz um curso agora com Rock in Rio, assim, voltei vidrado nisso, assim, meu irmão, eu quero que você vá lá no show, quero que você leve os seus filhos, entendeu? Para assistir um show com você, que você se sinta seguro. Eu fiz o Nando Reis agora, né, o projeto do Pirigastrô, um projeto que tinha os pais com crianças, com os filhos de bebê, de colo. E, cara, muito gostoso. Um evento que acabou meia-noite, chega, sem bebura, sem loucura. Acabou. E isso que você falou, cara, é um negócio assim, porque as pessoas, eu não sei, tá todo mundo rolando um vazio. Acho até muito devido a essa questão de redes sociais, essa coisa, porque se criou um padrão de vida de que é assim, tem que ser assim, o shape tem que ser assim, o carro tem que ser assim, a esposa tem que ser assim, a sua boca tem que ser assim, e por aí vai. E aí as pessoas elas deixaram de ligar o contemplativo, o contemplar, para ligar o comparativo e fica se comparando com as demais pessoas daquela rede social que ali não é nem a realidade, ali não é nem a verdade. Nem perto. E ela começa a ficar frustrada. E aí eu fico vendo essa tristeza das pessoas. Eu falo isso porque eu estava com um programa de emagrecimento há um tempo atrás. E é muito mais do que estética, cara. Porque se você for parar e pensar, eu fico vendo, o nego quer fugir. Anestesiar suas dores com álcool, com droga, com açúcar, com sexo, e para de coisar o da vida, o né, básico cara? da vida, o essencial. o simples, exatamente. O essencial, cara. saca, O cara? Fon falou muito disso também. O Fon tem essa linha também. Ele é fantástico. Eu quando chego no Manacai, cara, que eu treino lá, e às vezes quando ele tá lá com os filhos dele, o cachorro, eu acho aquilo muito massa, meu irmão. Os filhos dele lá de fralda. Lifestyle, né, irmão? De descalço, andando, e o cachorro dele brincando. Cara, aí eu, inclusive quando eu trouxe pra cá, ele fala, cara, isso aí ali não tem nenhum milionário, eu não fiquei milionário, mas aquilo, cara, é um prazer ver meus filhos daquele jeito, pé na areia, eu fazendo meu esporte que eu gosto, tô tomando minha cervejinha no final de um jogo que eu faço. E eu tenho essa vida, minha vida é o dia, né? Eu não sou da noite, eu sou do dia. Eu também sempre fui atleta e tal, sou viciado em futebol e tal. Então, assim, cara, então, a minha esposa também entrou no futebol, ela adora. Quando a gente vai junto jogar, a gente vai voltando pra casa, quando um olha pro outro tá rindo, assim. Leve, né? Leve, cara, um negócio simples. Cara, ele foi jogar um futebol, ele tava tocando um pagodinho, para não ter aquela coisa pesada da noite, aquelas confusão, drogaiada, não sei o quê. E é simples, cara, não é, mas as pessoas estão buscando... É porque assim, ó... Estão tão vazias que elas estão buscando... Elas vão buscando, assim, ela acha assim, que ter um propósito tem que ser algo grandioso. E não, irmão, é que nem você falou aí, às vezes, meu irmão, seu propósito é plantar tomate, velho, é plantar flor, dar flor pros outros, e isso ali é o que faz seu coração vibrar. Então é o que eu tô falando,
é muito mais silenciar o mundo, tentar escutar a si mesmo, que é o que você falou, pô, gosto de bater uma pelada ali com a minha esposa, tal. Massa, entendeu? Você não precisa estar nos restaurantes mais caros do mundo, fazendo isso e aquilo, entendeu, irmão? Cara, eu consegui. A gente conseguiu. Desculpa eu te interromper. A gente conseguiu essa simplicidade da vida. Eu e ela, cara, toda quinta-feira, é regra nossa, a gente. Ela me espera pra jantar todo dia, independente do que eu chegar. Aí eu vou, compro uma carninha, a gente toma uma garrafa de vinho, assa uma carninha, não sei o que, joga um baralhozinho nós dois. Celebrar a vida. Cara, a gente comemora a semana que a gente tá saudável. A gente comemora as pequenas conquistas. A gente não fica esperando que aconteça algo muito grande pra gente comemorar. A gente comemora, só fala, cara, nossa semana a gente tá aqui com saúde, cara, graças a Deus, e vamos comemorar isso aqui. Cara, ano passado eu passei 6 meses nos Estados Unidos. Foi a coisa mais difícil que eu fiz da minha vida. Eu fiquei longe da minha filha pequena, né, cara? É claro que a gente sente saudade de todos os demais, né, mas a minha filha pequena, que tem aquele negócio ali, eu tava muito distante dela. E, cara, eu entrei meio que numa depressão profunda, assim, foi muito foda, assim. E a minha noia foi só assim, eu preciso trabalhar. Eu trabalhava 16, 18 horas por dia. Eu coloquei um negócio na cabeça, eu não conseguia parar, entendeu? Porque eu me sentia muito culpado. Me sentia culpado de estar longe da minha filha e não estar fazendo aquilo ali valer a pena. E nessa época, foi uma época que eu fiquei muito próximo a Deus, eu devo muito, sabe, assim, a Lagoinha, Miami, que é do André Fernandes, né, o paizão, que é o Maurício, o pai dele, que também, sim, é uma pessoa que eu sou muito grato. Mas eu tô te falando isso, cara, porque, assim, a gente não entende, a gente tem esse dedão aqui, e a gente não entende o poder que esse dedo... Se a gente perder esse dedo aqui, a falta que ele vai fazer. E assim, cara, hoje eu tô com a minha filha, e foi uma escolha minha estar aqui, porque eu poderia ter ficado lá, que várias coisas estão acontecendo por lá, mas eu falei, cara, porque tá ao lado dela é mais importante. Eu me emociono, cara, de parar e ficar olhando a mãozinha dela. Esse dia eu tava lavando a roupa dela, eu choro, velho. Eu virei um chorão depois que ela nasceu, irmão. É uma coisa muito louca, cara. E é isso, cara. É contemplar o lado, o simples da vida, o belo, que tá ali, cara. Curtir sua mãe, curtir sua família, fazer o básico. Eu gosto de ir no cinema, cara. Pra mim é a vida ir no cinema. Sorte da pessoa que consegue encontrar felicidade nas coisas simples, cara. Porque quando a pessoa consegue encontrar felicidade nas coisas simples, tudo é muito fácil. Você tá feliz praticamente o tempo todo. Vida perfeita não vai acontecer. Não existe. Só que vai ser muito mais fácil ser feliz. Mas isso, voltando àquele primeiro assunto que a gente falou lá, foi através do quê? Da dor e do apanhar. Da queda. Exatamente. Que aí eu ampliei a visão e eu falei, cara, eu tenho que ser muito grato por isso aqui, porque há um tempo atrás era tudo que eu mais queria estar na vida, era estar aqui, eu não conseguia estar, e eu tô aqui. Eu tenho que fazer aqui agora valer a pena. Cara, hoje eu sou muito grato por ser feliz em coisinhas simples. Lógico, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer morar numa casa legal e tal. Só que isso é consequência da simplicidade. Você vai fazendo, não fica naquela desespero sei lá, de roupa, sei lá, de celular, do melhor do que existe. Quando você desprende disso, cara, fica tudo mais fácil, tudo tão simples, cara. Não é um restaurante mais caro. Cara, eu comi a mesma carne pagando 10% com a minha esposa, velho. Escutando ou vendo um filme, um louvor, e depois jogando um baralhozinho, a gente dormindo abraçado. Porra, é isso, cara. E é isso, né? Porque a gente tem andado num mundo tão vazio, irmão. Então, eu falo assim, né? Hoje pra mim, cara, é assim, fugindo de vaidade mesmo. Eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa. Mas hoje, o que eu mais aprendi é isso, sabe? Quero distância, cara. Eu quero ter gente boa perto de mim. Gente ruim que tá ali pelo que você tem, porque assim, irmão, quando você tá ali, imagina eu trabalho com eventos, tá ali, cara, tem melhores amigos todos os dias, saca? Imagino, né? Porra. E aí, quando meu irmão... Ainda mais tipo Goiânia, assim, ó, né? se eu te pegar aqui o telefone e escrever a palavra cortesia, nós vamos ficar, pelo menos, não tô exagerando, uns 5 minutos rolando aqui de pessoas mandando mensagem. Vamos perguntar quantas dessas pessoas, durante a pandemia, mandaram mensagem. Mandaram e falaram assim, cara, você tá precisando de alguma coisa? Muito pelo contrário, cara. Enquanto eu tava
trabalhando duro, muito das pessoas que eu pensei assim, cara, essa pessoa que é meu parceiro, era que tava sentada aí nos botecos ou no churrasco falando mal da pessoa. Então, assim, hoje, meu irmão, é assim, não me importa o que você pensa, coisa, é eu e Deus, fechamento e os meus. Eu tô desse jeito É também. isso, cara. O resto é resto. Nunca foi tão fácil fazer churrasco na minha casa. É sempre as mesmas pessoas. É muito fácil. É o meu sócio que você conheceu aqui, é o Júlio, é mais um ou dois amigos e ponto. É muito fácil fazer festa na minha casa, cara. Porque, assim, até a gente, na igreja, o pastor falou esses dias que a sua casa é onde é o carregamento de energia. Energia é tudo. A sua casa, se você começa a trazer pessoas que energias negativas, tal, a pessoa vai embora, a energia fica. Então a sua casa tem que ser o lugar mais tranquilo do mundo, onde você tem a maior paz do mundo. Então leve as pessoas que vão trazer paz. E isso pra gente, isso, cara, essa nossa casa é sagrada. é primordial. E tem muita gente que não pensa assim, enche a casa de gente, aquela confusão. Energia vazia, não dá. E, Léo, cara, a gente tava trocando uma ideia aqui antes, você me mostrou, você começou com umas ideias diferentes, cara. Eu passei um dia, eu vi um trailer com uns halteres dentro do trailer, eu falei, velho, esses dias, porra, vou de truque, tinha cachorro quente, agora tem uma anilha de 10, velho. E eu fiquei sabendo que era seu esse negócio. Conta aí, cara, da onde veio essa ideia? Primeiro, vamos pro trailer. Então, cara, é o seguinte, quando eu empreendia, quando eu tava com a rede de academias, eu comecei a pegar uma parte, eu falei assim, cara, eu vou criar um negócio baseado nas minhas dores, para criar um negócio para ajudar as pessoas que querem empreender. E o que é? Aluguel, burocracia, funcionários demais, aquela coisa toda. E aí eu criei a Golf Truck, né? Só que eu criei e deixei na garagem de um amigo meu, ficou lá de molho. E aí veio a pandemia, cara. Eu falei, cara, é a hora de eu lançar esse negócio. E lancei. E o negócio, assim, explodiu. No mesmo momento, o pessoal do Pequenas Empresas, né, Grandes Negócios viu, saiu aquele programa de domingo, que era meu sonho, desde moleque participar. Participei, uma missão cumprida ali. Pronto. Mas saiu na revista, saiu coisa toda. Cara, e gente do Brasil inteiro começou a me ligar. E aí eu comecei a atuar com as franquias. E aí comecei a vender as franquias, cara. Só que, voltando já pro assunto que a gente falou, errar e errar rápido. E o que aconteceu foi isso. Eu falei, cara, aí na época eu fui pra Cidade do México, montamos um lá. E aproveitei já estar no México, falei, vou chegar em Miami e vou montar um lá. E engraçado, porque ao entrar em Miami, meu visto estava vencendo. E ele vence. A partir da hora que você entra, você tem 6 meses para sair, né? Visto de turista. Mas se ele tiver vencido, você não consegue entrar mais, até que você renove. Uhum. E eu falei, eu entrei nos Estados Unidos, cara, e foi assim, prova mesmo, voltando, né, por coisa da prova. O pessoal do Shark Tank entrou em contato comigo e falou, cara, você tá no programa, bora. Só que se eu voltasse, eu ia gravar 2 dias e não conseguiria voltar para os Estados Unidos tão cedo, porque eu tinha que renovar o visto. E tava aquela coisa de 4, 5 meses para renovar o visto. Falei, cara, vou ficar. E foi a hora que eu decidi ficar nos Estados Unidos, de dar andamento, né, nessa pegada. E eu falei, vou montar um desse aqui. Só que aí pela legislação, pelas coisas lá, porque assim, lá são as prefeituras pro bairro, tem todo um rolê lá, então é muito burocrático e muda a regra de uma prefeitura para outra, tal. Eu falei, cara, esse negócio não vai dar certo aqui. E eu já tava pipocando com alguns franqueados, porque assim, cara, voltando, vaca é vaca, golfinho é golfinho. Não adianta eu querer esperar, porque o cara acha que vai comprar a franquia e vai ganhar dinheiro, tô rico. E, meu irmão, você comprar uma franquia do McDonald's, se você não trabalhar nela, não vai vingar, não vai performar. E aí começou a dar esse pepino, aí eu tava fazendo uma reunião com um cara de mercadinhos, né, desses mercadinhos autônomos, que é o Tom, da Oni, que tem mais de 300 unidades, que eu tava querendo colocar um sistema no trailer. E aí ele foi, a gente conversando, ele falando do case dele, eu fiquei pensando, cara, por que não pode ter uma academia autônoma? Aí eu comecei a pesquisar. Eu achei algo parecido com o que eu queria fazer lá em Singapura, né? Singapura. E aí, cara, eu comecei a pesquisar. Falei, cara, mas a conta não fecha, porque não existe nada, não tem um sistema assim. E aí eu tava tendo, coincidentemente, uma feira lá no Texas,
que é a IRSA, que é a maior do mundo, essa, que geralmente acontece em fevereiro na Califórnia, só que pela questão da pandemia foi adiada e foi pro Texas, lá para Dallas. E aí eu tava com uma amiga, uma aluna personal, ela falou, e eu falei, cara, não vou não. Ela falou, não vai. Ela pegou e pagou minha passagem, cara. Falei, cara, vou. Tem que ir, né, agora. Vou. Aí peguei e fui. Aí cheguei lá, eu entendi que se eu pegasse esse sistema, mais esse sistema, mais esse sistema, eu conseguiria o que eu queria. Entendeu? E aí eu criei a Go Fit Box, que é um modelo de academia no container, que é autônomo, que você compra a quantidade de aula que você quer. Eu posso colocar a modalidade que eu quiser lá. Se eu quiser pôr aula de lambada, eu ponho, entendeu? Lá dentro das cabines. Certo. Eu escolho o tema das cabines. A pessoa ela agenda o horário, ela consome um dos créditos dela, ela adentra a sala, então ela tem lá 30 minutos para ela fazer uma aula, que pode ser guiada por alguma coisa do nosso sistema, né? Agora eu estou criando um streaming, justamente para fazer as aulas com os nossos equipamentos. E aí, ou então você pode treinar com personal, como se fosse um coworking, né? Para personagens, para nego. Pô, não tem Gente, eu preciso me atualizar urgente. Eu não... mas cada tem chegou. Não, muita coisa. Eu vi na IRSA lá, eu vi coisa que até os Querobel se marcar tá vindo com telinha já tá vindo com monitor já, entendeu? Mas aí, que é a ideia, né, cara? É popularizar o uso de aulas. E facilitar também, né, velho? A pessoa tá ali... Da correria, 24 horas, 7 dias por semana. Você tá perto, tem um negócio desse no seu condomínio, no seu prédio. Você tem 15 minutos pra fazer alguma coisa. Até você se arrumar pra uma academia, você perdeu. Mas desceu ali... tá com ideia para aeroporto, vários conceitos de aula para dentro de empresas, até para de ginástica laboral. Então a gente pode colocar o segmento, entendeu? E é legal assim, você tem uma experiência 100% assim digital, tem uma Alexa toca AC/DC, já vai tocar, você controla o ar, você controla a luz, você quer aquele trem piscando. Mas você entra numa cabine individual, é isso? Individual. É só você? Só Tipo, você. tem uma bicicleta, é só você e a bicicleta. Isso. A lambada aparece na televisão e você segue o passo É como se você estivesse assistindo um YouTube em casa. Né? Mas lá você tem os equipamentos. Lá tem o equipamento, né? Os equipamentos, E tem como é que se fala? A experiência, né, velho? Porque eles falam assim, se for assim, então vou comprar aquele povo chato, né? Vou comprar uma bicicleta e vou botar em casa. Vai virar cabide. Eu quero ver você fazer com o filho chorando, gritando, marido pedindo janta, a filha querendo estudar e você tendo que trabalhar. Eu acho assim, uma tendência essa coisa aí, só que é uma tendência do guiado, né? Hoje existe a Peloton, né, que é nos Estados Unidos, que hoje já tem IPO aberto, com mais de 500 mil assinantes, que são aquelas aulas de spinning na pegada da Velocity. Na verdade, a Velocity copiou, né? Na verdade, a Velocity copiou a Soul Cycle, que é um case americano. A Peloton é um case desse, que eles alugam a bike, ele vende a bike e vende. Então, assim, você tá treinando na sua casa, eu tô treinando na minha, e a gente tá pegando a aula de tal professor ao vivo, ao mesmo tempo, e a gente interage com a tela ali, é aula ao vivo, on demand, né? Então hoje tem aulas de boxe, assim, tem várias coisas. E é tão loucura que os professores se tornaram celebridades nos Estados Unidos, tão famosos que eles se tornaram. Que massa. E esse negócio, assim, na verdade já tá até ultrapassado, né? Aqui logo chega. Geralmente é 3 a 5 anos que é a lacuna de tempo. Tá começando com essa pegada. Talvez seja uma coisa que a gente vai um pouco ali na frente. Mas não tem como eu mandar que nem a gente tá falando aqui, uma barra com 100 quilos pra casa da pessoa. Não tem como mandar a pessoa tem que comprar. Então, assim, o que eu quero é que tenha lá, vou montar uma super experiência, né, ali pra pessoa, perto do trabalho dela, perto da casa dela. Ela não tem que ter aquele trambolho em casa, tem que fazer aquele mega investimento de comprar uma esteira e às vezes virar cabide, né, que é o que a galera faz. Né? E tenha uma estrutura boa para receber o cliente. A proposta são aulas de 30 minutos por R$10. Essa que é a ideia. Eu quero... Muito bacana. Eu tô aqui pensando o quanto que isso vai ser facilitador para as pessoas. E, porra, essas ideias eu fico feliz demais porque essa pandemia veio mostrar que quem não tiver saudável, meu amigo, vai ficar para trás.
E que Essa é a verdade. essa veio pra... E mesmo assim ainda tem gente batendo na tecla de fazer o errado, de fazer o... Rodrigo, mas eu... Cara, faz qualquer coisa, quer dar uma volta na praça, vai na bicicleta do Léo, que ele vai botar agora R$10, 30 É minutos. muito mais do que estética. Qualidade de vida, é tudo. Acho que estética é massa, tudo porque mental, irmão. Sabe, pra fortalecer até você tá meio adoecido aí, problema, depressão. Meu irmão. Tudo é ligado. Eu trouxe também um especialista aqui, o Dr. Nivaldo, em fibromialgia. Ele falou a importância, eu não sabia, né, tanto assim, da importância. Eu sei que exercício físico, ele melhora em 99% das doenças e tal, mas a importância, principalmente pessoas que têm fibromialgia, do exercício físico, eu fiquei assim, impressionado do que ele falou. E quando eu falo exercício físico, gente, não é pegar peso, aquelas barras, só os malucos que gostam, eu, Léo, mas o exercício físico é simples, cara, é básico, subir uma escada. É vida, né, cara? Cara, o esporte é foda, eu sou fã e eu falo, tem que fazer, cara, porque faz bem, cara, pra tudo, pro corpo, pra alma, pro espírito. Nossa, é o que eu falo, quando eu termino de jogar meu jogo de futebol, cara, que eu vou pro chuveiro, vem aquela sensação, assim, de que o mundo é perfeito, que não existe nada de ruim, porque a liberação do hormônio da alegria, cara, é muito legal, é muito... quando eu vejo pessoas sedentárias ali, preguiçosas, eu fico com vontade de pegar... Alimentação, né, cara? Coisa você fica vendo a pessoa se... porque assim, ela vai se mutilando aos poucos. Ela vai se mutilando. É o suicídio em gotas, né? Que se fala. E a informação tá aí, as pessoas sabem. Pior que elas sabem. Porque na nossa época, para você saber sobre alimentação, você tinha que esperar a sexta-feira o Globo Repórter, lembra? Hoje no Globo Repórter, as frutas, não sei o quê. Hoje em dia você abre, tem tudo. Tudo. O que pode comer, o que não deve comer, qual a quantidade, ele calcula quanto aquele papel chato que eu tinha que fazer. Mas a galera não quer. A galera tá preguiçosa mais ainda, cara. Essa geração quer tudo pronto. Ela não quer. Não quer pagar o preço. Ela quer tomar um remedinho pra emagrecer, continuando assim, sem parar de beber, comendo tudo errado. É que nem eu falo a primeira coisa, meu irmão. Quando chegava lá pra fazer o programa comigo, eu falei, meu irmão, se eu soubesse isso, eu tava milionário. Que não existe atalho. Você tem que pagar o preço. Tem que pagar. A menor distância entre 2 pontos é uma reta. Então pega e foca. Faz. Exatamente. Então vocês viram aí, né, gente? O cara começou lá de trás, vendendo abacate, já com a visão de empreendimento. Eu acho essa história, esse podcast está me trazendo uma alegria tão grande, cara, de escutar a história das pessoas, porque assim, a maioria que vem aqui, eu já conheço, eu sei quem é, obviamente, só que, velho, quando você passa quando vocês falam a história por trás de vocês, cara, cutuca ali, você vai entender. É muito massa. E muitos de vocês até hoje, por sorte, cara, não é coincidência, não é por sorte não, também não acho que seja coincidência. São histórias muito parecidas com a minha, de cara vencedor, que foi atrás, que correu, que teve que fazer isso, que gosta do esporte e tal. E eu acho isso muito bacana. Eu fico feliz demais. E aí, Léo, pra gente encerrar aqui, que já bateu o nosso tempo, que já tomamos 2 esporros aqui. Só que o papo tava bom, a gente vai levando. Eu encerro sempre aqui com a mensagem dos meus convidados, né? Quem assistiu o podcast já vai ver mensagem pra caralho, porque assim, foi aquela conversa que eu tô aqui, porra, velho. Cara, é foda. Cara, eu sou bom, mas o cara é bom também. Que mensagem foda. Eu vou absorvendo, cara. Eu vou absorvendo o que vocês vão falando, eu vou levando, eu vou aprendendo. Eu aprendi muita coisa com feijão. E cada dia que um convidado vem meu aqui, eu saio outra pessoa, cara. Porque se eu pegar 1% do que você falou aqui, eu já vou ser um pouco melhor. Cara, e é justamente isso, né? Eu faço muito isso, eu gosto muito de aprender. Eu sou fissurado em aprender até hoje. Leio bastante. Todos os dias eu escuto um podcast, eu pego uma palestra de alguém. Porque assim, cara, às vezes ali da porta para fora, ainda mais para quem tem um sonho, a porta para fora é só porrada, irmão. Então, assim, é conectar com o que é bom, com o que te ensina, com quem é bom, com quem te ensina. E ir atrás do que você quer, cara. E eu vou contrariar, não vou terminar agora, porque o papo tá bom. Até as perguntas o papo rendeu tanto que eu nem fiz, porque eu botei lá no Instagram
Vou ver, chegou um monte de pergunta aqui, deixa eu, vou escolher umas 3 aqui. Não adianta ficar mexendo o saco não, Wellington, eu vou fazer aqui. Vamos lá. Tem um esporte que você não domina, mas gostaria? Cara, eu tenho. Eu não sei. Eu jogava futebol, eu jogava bem, né? Eu era moleque de rua, menino de coisa. Só que assim, né? Perto dos meninos da minha época, lá tinha os brothers lá que jogava demais. É aqueles moleques nas perninhas tortinhas que. Rivaldinho. Sinistro, é. Mas um que me despertou bastante vontade. Que me despertou bastante vontade de aprender, que eu tô empurrando com a barriga e quero aprender o quanto antes, é o futevôlei. O Fon toda vez fala assim, pô, vai lá pra aprender. É um caminho sem Eu era bom de bola, mas depois que eu comecei no profissional, eu larguei o futebol. Cara, mas eu já vou te dar uma desanimada. Não tem nada a ver, né? Nada a ver. Então, assim, ajuda você. Pô, o Fon já foi atleta profissional de futebol, eu já fui atleta profissional. Então dizer que, né, se o cara souber jogar bola, a percepção já ajuda. ajuda. Mas, cara, não tem nada a ver, cara. Às vezes a gente vê um jogador de futebol profissional que vai lá brincar, velho, os caras. É muito diferente, cara. É muito diferente. Não, mas eu te apoio no futebol. Então tá respondido aí. Ele quer aprender o futebol. Quem é o melhor lutador de MMA, na sua opinião? Eu vou ser mais amplo. Quem dá história pra você? Fala 3. Não precisa ser atual, não. De todos que você considera, assim. Fala assim. Cara, é foda, né? Porque, assim... Se vira. Hoje, 3. Cada dia surge um atleta mais foda que o outro. Hoje em dia surge um atleta mais foda que o outro. Mas eu sou muito raízes, né? Eu acho que o Anderson Silva é um cara fora da curva, né? O Anderson Silva foi um cara... Você acha que ele se perdeu naquele momento lá? Ou aquilo ali é dele? Era dele e aí encontrou alguém que soube... É igual um jogador que dribla. Driblava todo mundo e chegou um zagueiro que conseguiu tirar a bola. É isso? O cara passou 7 anos ganhando daquele jeito. Daquele jeito, todo mundo batendo palma. No dia que ele perdeu, a galera criticou. Tinha várias coisas que eu acho que não tinha que acontecer, mas uma coisa que eu admiro no atleta, cara, é a mentalidade, né? Então, assim, a mentalidade dele era muito foda. Eu acho isso sensacional. Mike Tyson, pra mim, é de outro planeta. Ele fala assim, eu não sei do que ele pega, a pessoa perguntou, né? Mas eu tô falando de luta. Pode não. Inspirações, né? Inspirações. E Muhammad Ali, velho, porra, outro cara de mentalidade, porque isso é muito foda. Você pode ver, até vendo coisa do Ronaldo falando que tá imitando o Romário, porque o cara que fala assim, meu irmão, eu vou fazer um gol a tal horário, e faz. Eu vi o Ronaldo. Pariu, meu irmão. Eu acho no podcast ontem que eu vi do Ronaldo. O Muhammad Ali falava isso, meu irmão, eu vou te nocautear no segundo round. E tal. E ele lá e fazia. E isso, cara, é muito doido, porque a gente fala tudo isso sobre o acreditar, sobre a fé, sobre lei da atração, sobre o que acaba que dá a mesma coisa, entendeu? E eu acredito muito nisso. O poder do acreditar, meu irmão, o poder da sua mentalidade. Eu também acredito pra caralho. Você é o que você acredita. Parece groselha, como você diz, mas não é clichê. Não é clichê. Você é o que você acredita. Eu sempre mentalizei, eu vou ser melhor nisso, eu vou ser melhor naquilo. Quando eu comecei com o personal aqui, eu falei, velho, eu vou ser o melhor disso, daquilo. Quando eu comecei a conhecer assessoria online, eu falei, eu vou ser o mais foda, não sei o quê. E, cara, fui. A Ayrton Senna era um cara assim, entendeu? Você pode ver, os grandiosos todos eram assim. Sabe, um que eu admiro muito, que não foi um grande atleta, mas um grande treinador, que pra mim é inspirador. Um dos livros transformou minha vida, Transformando Suor em Ouro, do Bernardinho, que fala justamente Bernardinho isso. Bernardinho também tem umas... Tipo assim, coisa básica ali dele, que é assim, aos campeões o desconforto. Vou perguntar mais duro, porque tem muita. Bora. Já brigou fora do tatame? Como foi? Bateu, ninguém apanha, eu nunca vi. Você conhece alguém que já apanhou em briga? Eu nunca vi dizer, porra, velho, briguei. Apanhei pra caralho, mas cara, eu briguei, eu nunca vi. Eu comecei a treinar pra bater nos outros. Mas pra me defender, mas você era moleque. Era menino. Vamos botar mais velho, assim. Depois dos 20. Eu já me defendi, vamos dizer assim. Você nunca... Tuvelado assim aqui. Se você me ver, cara, brigar um dia na rua, você pode deixar, cara, porque teve um porquê.
Não foi à toa. Não vou. Nunca fui um idiota de O falar. cara pisa no seu pé, você ainda pede desculpa. Eu peço desculpa. Aí ele vai lá e pisa no outro. O Bruce Lee falava uma frase que é assim: covarde é aquele que sabe que vai bater e bate, né? Então, assim, eu sempre levei isso muito pra mim. Tem muita coisa que cria essa autoconfiança, mas eu nunca. Eu já me defendi de pessoa avançar em mim e assim, pam. Cotovelo direito, 4 segundos. Mas não acho bonito. Não, eu acho que sim. o esporte, né? O esporte, ele é. Ele ensina isso, né? Mas isso. tem hora que não dá também, né, Não, velho? com certeza. Os inimigos vêm de graça e o mundo tá cheio de trouxa. Ainda mais bêbado. Então é isso, galera. Respondi as perguntas. Então, Leozinho, solta aquele olhar 43 pra essa câmera ali. Você que já passou por altos e baixos. E foi lá em cima, foi lá embaixo, foi na Tailândia, foi aqui, já brigou com o Bruce Lee, já mergulhou com o jacaré, já fez de tudo. Então, aquele recadinho aí pra galera que tá em casa, que às vezes tá desanimado, que às vezes, porra, eu fracassei hoje, vou desistir dessa merda. Mete bronca aí que eu acho que qualquer palavra sua vai ser bem válida pra quem tá ouvindo aí. Massa, vamos lá. Cara, que nem eu falei, vim de uma experiência recente aí bem dolorosa. E uma coisa que eu me comprometi, porque é algo que eu aprendi muito e eu acho que Deus usa, Deus lá tem suas formas de fazer as coisas e ele usa muito de improváveis. Talvez você não escutaria um podcast evangélico, né, de um pastor, de uma coisa, mas às vezes você está escutando aqui um negócio de a gente tá falando de porrada, de empreendedorismo. E foi desse jeito que ele me pegou. Então eu quero que para você, porque assim, cara, é Deus, galera. É Deus. Coloca ele na frente. Não acredito que é pela força. Isso um amigo fala muito e isso eu vou replicar. Não é pela força do seu braço. Deixa ele agir na sua vida. Desliga o mundo. Isso é para qualquer coisa. Para as dificuldades, para hora eu levo isso, né, que assim, muita luz como a escuridão nos atrapalha a enxergar. Então, nos momentos altos e baixos, não se esqueça de Deus, cara, porque Tudo passa. Ele, tudo passa. E muitas vezes ele coloca coisas no nosso coração que a gente não acredita, cara. Só que quem te prometeu, parece meio palavra de evangélico, não sou evangélico, tá, gente? Mas acredito muito em Deus. Quem te prometeu é fiel para cumprir, cara. E Deus não falha. Desliga, põe o mundo no mute e segue seu coração, mantenha-se conectado com ele, que você vai chegar lá. Não quer dizer que vai ser fácil, mas você dormir, acordar querendo, um dia após dia, uma hora você vai chegar lá. Maravilhoso. Leozinho, obrigado, cara. Foi um prazerzaço. Não tinha dúvida que a conversa ia ser muito legal. Falamos de esporte, de empreendedorismo, de luta, de batalha, de um monte de coisa. Eu tenho certeza que vai ser um podcast muito bem absorvido. Obrigado, de coração, de verdade. Eu foi um que te agradeço, prazerzaço, cara. A oportunidade para mim também aprender muito aí com vocês. E é bom, né, cara? A gente vai... Às vezes tem coisa guardada na gente que nem a gente sabe. E vai ao natural. Show de bola, irmão. Muito obrigado pela Valeu. oportunidade. Valeu. Agora, aquele momento de a gente agradecer nossos patrocinadores, Hype Studio Criativo, onde a mágica acontece. Se você quer elevar a sua marca, inclusive eu vou conversar isso com o Léo daqui a pouco, aqui o Hype Studio Criativo vai levar o nome da sua empresa onde você nem imagina, viu? Subela, do meu parceiro Brunão, tá sempre com a gente aí. Água de coco com... Sabia, Léo? Tem água de coco com sabor de morango, água de coco com maracujá. É novo, você que faz evento, Subelo aí. É topíssimo. Obrigado, Brunão, por estar sempre com a gente aí. Certificado, meu parceiro Ronê, o rastreamento. Cara, é muito legal isso. Eu vou botar no meu carro e era pra ir hoje lá. O Ronê me perdoa, mas ontem aquele jogo do Brasil, cara, eu recordei que eu não dei conta de ir lá botar o rastreamento no meu carro. Mas segunda-feira a gente vai lá. Você tá precisando botar um rastreador no seu carro. Safe de rastreamento. Aliás, solução financeira do meu parceiro Guilherme. Cara, o Léo tá cheio de dinheiro agora, que posso falar, agora tá com muito dinheiro. Amém. Não sabe como investir. Aliás, solução financeira, ele mostra o melhor lugar para você botar seu dinheirinho. Doutora Taline Rezende, a gente tem tudo a ver aqui com a gente, falando de força, de emagrecimento, de performance. É nossa nutróloga topíssima. Obrigado, Taline. Nosso boteco do meu parceiro FF. Você quer comer... sabe aquelas caras que fica todo mundo postando que vai... e derrete assim. Nosso boteco lá do Jardim Goiás, do nosso parceiro FF.
Obrigado aí por estar junto com a gente. Beleza? Valeu!